Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos continuar falando sobre liturgia, sobre sacramentos, até porque todo esse módulo, esse segundo módulo do catecismo, ele fala sobre como a Igreja Católica celebra os seus sacramentos, né? Toda a forma de celebração, ou seja, pela liturgia e pelos sacramentos, obviamente. Os sacramentos, eles são envoltos de uma liturgia, nos levam a uma liturgia, que nada mais é do que nós aprendemos já nesses últimos vídeos. E liturgia é esse tocar o mistério, é esse se encontrar com o próprio Cristo de forma concreta, né? Mesmo que a gente não veja, de uma forma, ou seja, ainda que invisível, nós cremos nisso. Com sinais visíveis, nós cremos que tocamos o invisível, que tocamos o mistério, que é o próprio Cristo. Diante disso, né, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Assista o vídeo até o final e bora pro vídeo. Vamos mais uma vez para o vídeo. Antes também de nós continuarmos, quero desejar nessa semana um Feliz Natal para você. Esse vídeo está sendo gravado nas oitavas de Natal e também, né, vai ser lançado também nas oitavas de Natal aí para você. Então, Feliz Natal para você, para a sua família. Que Deus abençoe mesmo a sua vida. E lembrar sempre, né? É importante nós lembrarmos sempre que o Natal não é não é o nascimento de Jesus, mas a comemoração do nascimento de Jesus, a comemoração da encarnação de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, não é que Jesus está renascendo, né? Mas que Jesus possa continuar vivo e encarnado também dentro do seu coração, na sua família. São esses os meus votos de Feliz Natal para você e para toda a sua família. Bora pro vídeo, então? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse mistério pascal, né? Ou seja, sobre tudo aquilo que envolve a paixão de Cristo, tudo aquilo que nasceu. Então, nós entendemos paixão de Cristo, o nascimento também da igreja, não só a salvação dos homens, mas o nascimento da igreja, como nós já falamos alguns dias atrás. Mas também vamos falar sobre todo esse envolvimento dos sacramentos em relação a Cristo, o envolvimento dos sacramentos com a igreja, o envolvimento dos sacramentos com a fé, o envolvimento dos sacramentos com a salvação e com a vida eterna. Certo? Bom, primeiro a gente precisa passar por uma breve introdução, falando a respeito dessa forma que se manifesta, né, a estrutura geral de toda a liturgia. Então, imagine a vida litúrgica, a vida sacramental, como uma grande constelação, né? E dentro dessa constelação existem todos os planetas, que são todos os sacramentos. E em volta desses sacramentos existe o grande sacramento, que é o sol de todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Porque a Eucaristia, ela tem esse destaque diferente, ela tem esse destaque a mais nessa constelação. Porque é o próprio Jesus. Porque é a pessoa física, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Eucaristia é esse sol. O próprio catecismo ele vai dizer isso para nós, né? Que a Eucaristia é esse sol e todos os outros sacramentos, todas as outras manifestações litúrgicas são os planetas, são os cometas que envolvem ali essa constelação, né? Que formam essa constelação. Então, a vida litúrgica gira em torno destes sacramentos, que são. Aí nós sabemos, né, quais são os sacramentos, mas só para nós relembrarmos, né? E eu acho que assim, algumas coisas precisam ser muito importantes, precisam ser já enraizadas na sua vida. Então nós precisamos lembrar dos sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia, os sacramentos de saúde, né, que é a penitência, unção dos enfermos, e os sacramentos de serviço, que é a ordem e o matrimônio. Então são esses 7 sacramentos que nós temos, né? Esses 7
astros que nós temos na constelação. Falaremos nesse artigo, ou seja, nesta parte do catecismo, sobre todos os pontos comuns dos sacramentos da igreja, no ponto de vista doutrinal, ou seja, daquilo que a igreja ensina, a doutrina da igreja em relação aos sacramentos, de uma forma comum, ou seja, tudo aquilo que é comum a todos os sacramentos. Então, quando eu falar aqui que uma característica dos sacramentos, eu estou falando de todos os sacramentos. Eles são envolvidos por todos os sacramentos. Quando eu falar sobre o envolvimento de Cristo, da igreja, da fé, da salvação e da vida eterna, em relação, eu não estou falando de um especificamente, mas de todos os sacramentos. Posteriormente, nós falaremos também sobre os sacramentos de forma individual. Aí falaremos sobre o sacramento do matrimônio, da ordem, e assim por diante, todos os outros sacramentos, certo? Então, obviamente, a gente precisa primeiro falar sobre isso. Como eu já disse, nós falaremos hoje sobre tudo aquilo que envolve como Cristo age nos sacramentos, como a igreja age, como a fé age, como a salvação e como a vida eterna age nos sacramentos. Certo? Dada essa introdução, a gente pode começar, então, a nossa aula de hoje. O que nós precisamos compreender? Nós precisamos, então, começar por Cristo. Ele é o centro, ele é toda a vida da igreja, toda a nossa salvação. Primeiro precisamos entender que os sacramentos são instituídos por Cristo. Não é a igreja que institui os sacramentos por livre vontade, ela escolhe, não. Ela, aos olhos de Cristo, ou seja, olhando para Cristo, né, fixando o seu olhar em Cristo, a igreja percebe aquilo que Cristo instituiu como sacramento. Ou seja, como aquilo que é um sinal que ele nos deixou para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos tocá-lo, né, diante de todas as suas ações na sua evangelização, na sua vida terrena. Todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ficar bem claro, isso precisa estar bem claro na sua vida. Todos os sacramentos, independente de qual sacramento seja, independente se Cristo falou de forma direta ou indireta dos sacramentos, né? Por exemplo, diretamente ele fala sobre a confissão. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. Ou seja, ele está falando ou fazer isto em memória de mim, o sacramento da Eucaristia. E assim por diante, né? Outros sacramentos. Mas existem alguns sacramentos que não são de forma direta. Cristo não fala de forma direta. Nós vamos ver isso quando nós formos ver de forma individual, onde Cristo instituiu cada sacramento. Isto nós podemos afirmar observando a doutrina da Sagrada Escritura, ou seja, observando o que a Sagrada Escritura nos ensina, observando a tradição dos apóstolos e observando o sentir unânime dos padres, ou seja, aquilo que os padres eram conduzidos, movidos pelo Espírito Santo. Sabendo que o Espírito Santo é quem age, o Espírito Santo é quem conduz a igreja desde sempre, então é o Espírito Santo também que deu esse sentir unânime, ou seja, é unânime entre todos os padres que os sacramentos existem. Diante disso, nós podemos também entender que eles são sacramentos instituídos por Cristo e instituídos por suas palavras e ações. São as palavras e ações de Cristo que instituem os sacramentos. Não somente ações, não somente palavras, mas palavras e ações. Então, ou por palavras ou por ações, Cristo instituiu os sacramentos. Todas elas são para a nossa salvação. Todos os sacramentos são para a nossa salvação. E esses sacramentos, eles antecipam o poder do seu mistério. Eles dão essa antecipação do mistério pascal de Cristo. Ou seja, nos fazem tocar no mistério pascal. Então, quando eu estou confessando, eu estou tocando o mistério da cruz. Eu estou tocando o mistério da ressurreição. Quando um casal se une, ele se une porque a igreja, como uma prefiguração, como uma antecipação, como um anúncio da união da igreja com o seu esposo, com o noivo, que é Jesus. E também é um anúncio. Esses sacramentos, eles anunciam e preparam o que ele
ia dar à igreja, o que ele vai dar, o que Cristo quer dar à igreja. Ou seja, o dote, o presente que Cristo quer dar à igreja. Dote, olhando aqui pelo sacramento do matrimônio, pelo matrimônio, né? Então, antigamente, quando era se usado essa ideia. Então, o noivo, ele tem essa tendência a dar o dote, né? Algumas outras sociedades é a noiva que dá o dote, enfim, cada um tem a sua visão, mas enfim, existe esse presente, né? Cristo nos dá, e Cristo é quem nos dá esse presente. Então, os sacramentos são esses presentes, como essas 7 joias. Cristo nos dá para que nós possamos receber de forma plena todo o seu mistério pascal. Certo? Então, eu quero que você entenda isso, deixe claro isso para você, né? E os sacramentos, eles são essas joias, essas joias, e elas nos ajudam a viver o mistério pascal. De forma visível, vemos o mistério pascal agindo nas nossas vidas. Bom, também os sacramentos são forças que saem de Cristo. Assim como Cristo, lá com a mulher do fluxo de sangue, e todas as outras manifestações de Cristo por questão da sua doação, de curar as pessoas, você nota que Cristo se esforça, que existe um esforço de Cristo, que existe uma força dele que se manifesta, uma força que pertence a ele que se manifesta em todas as curas. Os sacramentos, eles foram feitos para a cura da alma dos seres humanos. Assim como quando Cristo curava o povo que o tocava ou era tocado por ele, assim também os sacramentos curam a nos tocar. Então, os sacramentos, eles foram instituídos para a nossa cura. Muito mais do que a cura física, os sacramentos foram feitos para a nossa cura espiritual. Então, nós precisamos entender que todos os sacramentos de serviço, eles são sacramentos para a cura da humanidade. Por exemplo, a ordem e o matrimônio, né? A ordem no sentido de forma mais direta, porque você percebe o padre agindo, e o matrimônio também de forma indireta, porque você percebe quando o sacramento do matrimônio ele é frutuoso, ele é fecundo, você percebe filhos bons, filhos curados, filhos que são a imagem de Deus, que são a imagem, que vivem a imagem e semelhança de Deus. Ou quando você percebe os sacramentos da unção dos enfermos, o sacramento da confissão, ou os sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e eucaristia, você percebe uma força de Deus ali agindo e se manifestando nessas pessoas para curá-las, principalmente na sua alma. É uma força viva e vivificante, ou seja, ela existe, ela é real, ela é viva e ela também dá vida a todas as pessoas que tocam os sacramentos. Os sacramentos também são a ação do Espírito Santo que opera no seu corpo, que é a igreja. Como eu vou falar aqui na frente ou em outro momento também, mas quando Cristo ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor, ele está dizendo de um conjunto de obras ali que se manifestam. O pai é o agricultor, o Cristo que é a videira, e nós somos os ramos. E dentro desses ramos existe o Espírito Santo, que é a seiva que brota dessa videira, que vem dessa videira, né, e se espalha por todos os ramos. O Espírito Santo, então, é essa seiva da árvore, da videira, e nós somos os ramos. Sacramentos são as obras-primas de Deus. Então, diante de tudo aquilo que Cristo fez, obviamente, né, a obra máxima e única obra é o mistério pascal. Porém, o mistério pascal ele gera obras que são os sacramentos, que são essas obras-primas de Deus. Entendendo isso, vamos partir agora para os sacramentos, como age a igreja nos sacramentos. Vamos lá então. Os sacramentos eles são reconhecidos também pela igreja. Eles são instituídos por Cristo e reconhecidos pela igreja. A igreja reconheceu aos poucos o tesouro dos sacramentos recebidos por Cristo.
E aos poucos ela foi discernindo isso. Então, a igreja lá nos primeiros séculos, ela não tinha um conhecimento pleno do que eram os sacramentos e como os sacramentos deveriam ser ministrados. Mas ela já, de alguma forma, os padres, os sacerdotes, os ministros, né, os apóstolos, vamos falar dos apóstolos mesmo, né, porque por conta da sucessão apostólica nós precisamos olhar sempre para os apóstolos. E lá os apóstolos, eles viviam de uma forma ainda primitiva os sacramentos, mas eles viviam. É como você dizer o seguinte assim, né? Quando você é um bebê, você é quem você é. Então, quando eu era bebê, com, sei lá, menos de 1 ano de idade, eu era o Carlos. Eu não deixei de ser o Carlos. A igreja também é da mesma forma. Né? Quando eu era adolescente e por diante, e assim por diante, a igreja ela não deixa de ser a igreja. Ela não deixa de ser a igreja católica. Mesmo que ela não tenha nome, né? Mesmo que ela não tenha esse nome, ela não deixa de ser igreja católica. Assim como você não deixa de ser você, mesmo quando você não se parecia com o que você é hoje. Certo? É isso que eu quero dizer. E aí, a igreja foi discernindo no decorrer dos séculos que entre as suas celebrações litúrgicas, existem 7 que estão no sentido próprio da palavra sacramentos instituídos pelo Senhor. Então, diante de todas as celebrações litúrgicas que a igreja realiza, 7 são sacramentos instituídos por Deus. Os sacramentos são pela igreja e para a igreja. Ou seja, eles funcionam na igreja e eles funcionam para a igreja. Eles existem na igreja, só na igreja, e eles existem para a igreja. Quando eu falo igreja aqui, eu estou falando igreja católica, certo? Por quê? Porque é a igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos são da igreja, no duplo sentido de que são por ela e para ela. Por ela, ou seja, existem para a igreja, porque ela é o sacramento da ação de Cristo que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. Então, os sacramentos eles operam na igreja, operam nela e também operam para ela. São estes sacramentos que fazem a igreja, porque manifestam e comunicam aos homens o mistério da comunhão do Deus amor. A comunhão do Deus amor. Em 3 pessoas, sobretudo na Eucaristia. Então, nós percebemos que os sacramentos, eles não somente existem na igreja, mas eles existem para a igreja entrar em comunhão e se comunicar com esse Deus amor. Os sacramentos, eles também tornam a igreja apta, ou seja, eles dão aptidão para a igreja servir e se manifestar e levar o evangelho. A igreja nos sacramentos como comunidade sacerdotal na pessoa de Cristo, cabeça desta igreja. Desta igreja. O batismo e a confirmação, ou seja, a crisma, tornam o povo apto para celebrar a liturgia. Quais são os sacramentos que tornam o povo apto para celebrar a liturgia? Eu colocaria mais um aqui também, né? Eu colocaria também a Eucaristia aqui, porque na verdade a Eucaristia ela é o pleno, a plenitude dos sacramentos, como eu falei lá no início, né? Então, o batismo e a confirmação não se pode celebrar nenhum sacramento sem o batismo. E não se pode servir de forma eficaz sem o crisma, ou seja, sem a confirmação. Então é a igreja que confirma, é a igreja que dá acesso. Acesso pelo batismo, confirmação pelo crisma. Torna apto a celebrar a liturgia. Então, todo aquele que é batizado são aptos, todo aquele que é confirmado, ou seja, que foi crismado, é apto a celebrar. E também, por sobressalente, de forma mais específica para algumas pessoas, a ordem torna os sacerdotes aptos para conduzir as ovelhas em nome de Cristo, com a palavra e com a graça. Graça essa que nós também sabemos que é a Eucaristia, certo? Então, nós precisamos levar sempre em consideração
esses 3 sacramentos de forma importante, no sentido de que eles nos tornam aptos para ser cristãos, para ser católicos, definitivamente, de forma eficaz. O sacerdócio ministerial. E aí nós temos o sacerdócio ordenado, que é o sacerdócio de forma eficaz. Lembra quando eu falei para vocês sobre as 3 funções de Cristo em nós, ou seja, a função profética, a função régia e a função sacerdotal. Obviamente, todos nós somos chamados a ser sacerdotes. Por quê? Porque somos chamados a sacrificar-nos, a entregar, a tornar sagrado. É exatamente isso que o sacerdote faz. Ele entrega o sagrado, ele doa, né? Dote de doar, ele doa aquilo que é sagrado a Deus. Só que, de forma ordenada ou ministerial, né? Ou seja, existe uma pessoa que ela é capacitada para isso, e é o padre, né? É o ministro ordenado. Seja o padre, seja o bispo, né? Seja um cardeal, seja um papa e tudo mais. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Na verdade, existem apenas 3 tipos de ordenação: o diaconato, o presbiterato, que é o padre, e eu não lembro se fala bispado. Não é bispado, né? É outra coisa, gente. Agora fugiu. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Mas são essas 3. Como é que eu vou dizer, gente? São essas 3 realidades que existem dos ministros ordenados. Eles estão a serviço do sacerdócio batismal, ou seja, desse sacerdócio inicial, que inicia as pessoas, que faz mergulhar a pessoa no mistério. Isso quer dizer que o sacerdote tem a função de tornar pagãos em cristãos, missão de salvação. Então, a primeira missão da igreja, do sacerdote, é fazer ele participar dos mistérios pelo batismo. O batismo é a primeira porta. A pessoa não pode participar de nenhum outro sacramento se antes ela não participa do batismo, se ela não foi batizada. A missão de salvação é confiada aos apóstolos e seus sucessores. Isso que a gente já deixou bem claro, né? Agem em nome e na pessoa de Cristo, e na pessoa de Jesus. Então, eis o mistério. Você vê o padre, mas na verdade é Cristo ali agindo. O ministro ordenado é o laço sacramental que une a ação litúrgica à ação e palavras dos apóstolos. Então, o ministro ordenado é o laço sacramental que une a ação litúrgica à ação e palavras dos apóstolos. Vamos explicar isso aqui. Os apóstolos, eles instituíram, eles reconheceram os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. E eles, ordenando outras pessoas, eles dão autoridade para que essas outras pessoas reconheçam e manifestem estes sacramentos. Da mesma forma que a ação apostólica é unida à palavra de Cristo. Então, foi como eu disse aqui, Cristo uniu os apóstolos à sua ação. Ou seja, tudo o que fizeres em meu nome, eu estarei fazendo. Era Cristo que disse isso. E também, como os apóstolos receberam de Cristo, eles repassaram pela tradição e pela sucessão apostólica para os ministros sucessores a eles. Certo? Aqueles que sucederam a eles. O caráter sacramental e a graça. Desses sacramentos, desses 7 sacramentos, esses 3, batismo, confirmação e ordem, conferem a graça e o caráter sacramental ao cristão, ou seja, graça de participar plenamente dos sacramentos, certo? Por exemplo, uma pessoa batizada, ela não pode se confessar, na verdade ela até pode, mas ela não recebe eficazmente o perdão de Deus. Até porque o padre não pode, se o padre souber que essa pessoa não é batizada, ele não pode dar absolvição para essa pessoa, porque ele precisa passar pelo batismo antes. Este caráter sacramental é a identidade do fiel a Cristo. É como se, vamos lá,
É como se dissesse assim, ó, o batismo, ele é o RH, o RG do cristão. Então ele recebe ali a sua certidão de nascimento, na verdade. A certidão de nascimento, certo? A certidão de nascimento e o RG da pessoa. Tudo em um só. A confirmação, ela é a carteira de trabalho da pessoa. Então ela vai ter um ministério específico ali para ela e de forma registrada. Isso. Ou seja, confirmada pela igreja. Por isso que se chama confirmação. Tá bom? Não se chama confirmação porque a pessoa está confirmando seu batismo, gente. Para de falar essas coisas. Não existe isso. O sacramento do batismo ele não precisa de uma confirmação. Ah, porque você era muito novo quando você... Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso o sacramento da confirmação do crisma. Ele significa que a igreja está te confirmando como servo de Deus. Certo? Por isso, eu disse que é como se fosse a carteira de trabalho. A ordem é como se a pessoa ela recebesse uma autoridade a mais. Ou seja, ela é chefe. Ela está trabalhando. Só que agora ela é chefe. Ela também tem o crisma, o batismo e tudo mais, obviamente. Mas ela cresce. Ela está num nível acima daquela, porque ela precisa liderar os pastores. Elas são pastores e precisam liderar as ovelhas. Esse caráter sacramental faz o cristão participar no sacerdócio de Cristo com estados e funções diversas. Foi aquilo que eu disse. A pessoa que é crismada, a pessoa que é batizada, ela serve de uma forma. Aquele que é ordenado serve de outra. Não se pode tirar essa configuração do fiel. É indelével, ou seja, não tira essa configuração de sacerdote dele. Né? É uma disposição positiva para a graça. Ou seja, é sempre o cristão que está disposto a receber a graça que vem de Deus. Isso não envolve um mérito próprio, mas é mérito somente de Cristo. Como uma garantia de o batizado, ainda que não viva em Deus, seja sempre chamado a viver. Vamos lá então. Teve uma questão muito discutida, aí, pelo menos entre meio alguns católicos, sobre a questão de uma possível bênção que o Papa Francisco daria ou permitiria ser dada a pessoas que não estão vivendo de forma legal os sacramentos, certo? Isso não existiu. No documento isso não aconteceu. As pessoas elas não leram o documento ou leram de uma forma mal intencionada ou leram de uma forma idiota, né? De uma forma tola. E é o que acontece. O Papa ele não disse que algumas bênçãos vão ser dadas para que a pessoa ela receba uma aprovação da igreja. Não é isso. É como se dissesse o seguinte, ó, eu vi uma explicação muito interessante. Mas imagina por exemplo, né? Imagina, por exemplo, você sendo pai e você não concordando com uma ação do seu filho, com uma atitude do seu filho. Uma atitude que ele decidiu. Mas como ele é maior de idade, ele decidiu e você não tem autoridade, mas não tem... vamos dizer, ele tem a sua liberdade de dizer de fazer o que ele quer fazer e assim ele faz. Mas vamos supor que um dia ele chegue para você e te peça uma bênção. Fala assim, pai, me abençoa nisso aqui. Não naquela realidade, mas em uma outra situação. Ou, pai, me ajuda. Tem como o senhor me ajudar nessa situação? Você provavelmente não negaria isso, né? Você não negaria. Então, assim, a igreja ela não nega que essas pessoas que estão fora da comunhão com Deus, elas precisam encontrar uma igreja de portas abertas. E é isso que o Papa Francisco quis dizer. Ele quer deixar as portas abertas, dizer, olha, você não pode participar dos sacramentos. Você não pode receber os sacramentos e não vai receber sacramentos de uma forma, seja pessoas de segunda união, seja pessoas com um relacionamento homoafetivo e assim por diante. Você não vai receber. Mas isso não quer dizer que a igreja está disposta a te receber quando você estiver disposto a receber. Então,
precisa partir da pessoa. Só que a igreja não amaldiçoa a pessoa. Entenda? E assim, uma coisa que eu achei interessante é perceber como as pessoas elas distorcem e elas esquecem da própria palavra de Deus. Deus, e na própria Bíblia, está falando assim: abençoai os que vos amaldiçoam. Então, sim, se a pessoa ela mesma se amaldiçoa, isso não me dá autoridade para amaldiçoar a pessoa. A palavra de Deus está dizendo: abençoai aqueles que vos amaldiçoam, aqueles que trazem maldição para o mundo. Então, assim, o pecado da pessoa não deve ser abençoado, em hipótese alguma, obviamente. Mas isso não significa que eu não posso desejar o bem sobre a pessoa. Nós aprendemos sobre bênção aqui, né? Nós aprendemos sobre bênção aqui na semana passada, semana retrasada, se eu não me engano. Nós aprendemos sobre bênção. Bênção é falar o bem sobre a pessoa, é desejar o bem sobre a pessoa. Então, sim, será que não posso? Será que eu não posso abençoar? Será que a igreja não pode desejar o bem sobre a pessoa? E aí a gente sabe que o bem é Deus. Eu estou desejando o bem para a pessoa, para que a pessoa volte. É isso que esse trecho daqui do catecismo daqui está falando, certo? É uma promessa e garantia de proteção divina. Os sacramentos são essa promessa e proteção da garantia divina. E é uma vocação para o culto divino e para o serviço da igreja. São os únicos sacramentos que não são repetidos. Tá? Então, assim, ó, por que esses sacramentos eles são destacados nesse trecho aqui, quando se está falando da igreja? Porque são sacramentos que não são repetidos. Todos os outros sacramentos podem ser repetidos. Espera, até mesmo o matrimônio? Sim, uma pessoa que se casou, perdeu o seu cônjuge por falecimento, ela pode se casar, eventualmente, sim. Né? Ela querendo, obviamente, ela pode se casar, sim. Né? Salvas algumas condições, mas isso não vem ao caso. A grande maioria das pessoas pode se casar nesse quesito, certo? Ou, por exemplo, aí a gente tem a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, elas são sacramentos que podem ser repetidos. Batismo, confirmação e ordem não são repetidos. Não se recebe duas vezes o batismo, não se recebe duas vezes a crisma e não se recebe duas vezes a ordem. Certo? Os sacramentos da fé. Agora, os sacramentos em relação à fé. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos lá. As duas missões da igreja. Então, antigamente eu falei aqui, em algum momento eu falei que a igreja ela tem uma missão somente. E eu me equivoquei, tá bom? Eu esqueci que a igreja tem duas missões. Né? Eu não tinha notado que a igreja tem duas missões. Eu falei que a igreja tem a missão de evangelização, e somente evangelização. Não. A igreja não tem somente essa missão. Tá bom? A igreja tem uma outra missão também. Que nós vamos olhar agora aqui. Cristo deu duas missões aos apóstolos. A missão sacramental, que é a de batizar, e está implicada na missão de evangelização. Então, quando Cristo disse: ide e batizai todas as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele deu o evangelho, ele deu a missão de evangelizar. E o sacramento é preparado pela palavra de Deus e pela fé. Ou seja, quando eu falo da palavra de Deus, quando eu manifesto, quando eu atiço a fé da pessoa, quando eu faço surgir a fé da pessoa, eu estou evangelizando. Eu estou evangelizando. Peraí, cadê? Isso. Vamos lá, então. Então, a igreja ela tem duas missões. A missão de evangelizar e a missão sacramental. Ou seja, a missão sacramental é a missão de evangelização é a missão que eu prego a palavra de Deus. Mas quando eu prego essa palavra, essa pessoa vem atrás e ela consente com a fé que eu apresento para ela, ela precisa dos sacramentos. Então, a outra missão da igreja é levar os sacramentos para as pessoas, é preparar as pessoas para receber o sacramento. O sacramento é preparado pela palavra e pela fé. Fé é o assentimento à palavra dita. É a palavra de Deus. Essa palavra dita é a palavra de Deus, que reúne o povo de Deus na fé e é necessária
para o próprio ministério dos sacramentos. Os sacramentos estão ordenados estão ordenados para a santificação dos homens, para a edificação do corpo de Cristo, para prestar culto a Deus e para instruir como sinais. Então eles instruem, eles prestam culto a Deus, eles edificam o corpo de Cristo, ou seja, edificam a igreja e eles santificam os homens. Os sacramentos, nós estamos falando aqui da segunda missão da igreja. A primeira é a evangelização. A segunda é a sacramentalização, ou seja, dar sacramento para as pessoas. Tá bom? Sacramentalização não é tornar as pessoas sacramentais, os sacramentos, mas dar sacramento às pessoas. Os sacramentos supõem a fé, ou seja, ele antecipa o que é. Eles induzem a pessoa à fé. Eles conduzem a pessoa à fé. Eles também alimentam a fé, ou seja, dão os nutrientes necessários para que a pessoa sobreviva na fé. Eles também fortificam a fé, ou seja, dão força para a pessoa lutar. Eles dão as armas necessárias para a pessoa lutar. E eles também exprimem a fé, são formas de... Desculpa essa esfregação no nariz aqui. Perdão, vamos lá. E eles também exprimem a fé, ou seja, é a forma do cristão exprimir a sua fé, manifestar, mostrar naquilo que ela acredita. A fé da igreja é anterior à fé do fiel. Vamos lá então. Quando você nasceu, assim, talvez se você seja o mais velho do mundo hoje, você deve ter, sei lá, 100 anos, né? Vamos supor. 100 anos. A igreja tem 2.000 anos. Nesses 2.000 anos, a igreja ela tem a fé dela enraizada. Então, não é você que acredita, você que cria na sua cabeça a fé. Ela já existe. Ela já existe. É você que assente, ou seja, você que adere à fé da igreja. Não é a igreja que adere à sua fé. É você que adere à fé da igreja. Quando a igreja celebra os sacramentos, ela confessa a fé recebida dos apóstolos. Então, nós não recebemos os sacramentos, nós não recebemos o sacramento, nós não recebemos a fé de nós mesmos, nós recebemos a fé dos apóstolos. Essa é a lei da oração. A lei da oração é a lei da fé. Ou seja, aquilo que nós rezamos é aquilo que nós acreditamos. Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte, né? Quer saber no que acreditamos? Venha ver o que cantamos. Né? Cantamos em forma de oração. A lei da fé é determinada pela lei da oração. Então, ou seja, aquilo que nós rezamos determina aquilo que nós cremos. Aquilo que nós rezamos. Por isso é importante nós estudarmos o catecismo. Porque quanto mais nós estudamos o catecismo, mais a nossa oração é fecunda. E aí, tem um caminhão passando aqui, né? Vamos continuar. Prossigamos. Por isso eu coloquei o projeto como um projeto chamado Projeto 1/4 de Oração. Por quê? Porque é um projeto que ensina as pessoas a rezar pelo catecismo. Não é somente para que a gente saiba o que a igreja pensa, mas é também para que você reze de forma mais viva, de forma mais consciente, saber o que você precisa rezar. A lei da oração é a lei da fé. A igreja crê conforme reza. Ou seja, ela reza, ela crê conforme ela reza. A liturgia é um elemento constitutivo da tradição santa e viva. Quando eu falo ela crê conforme reza, eu não estou dizendo que na oração pessoal, não, tá, gente? Eu estou dizendo da liturgia, tá? Então, aquilo que a igreja reza na liturgia é o que a igreja crê, tá bom? Quando eu disse isso, é que eu estou falando da liturgia. A liturgia é o elemento constitutivo da tradição santa e viva. A liturgia não pode ser modificada de qualquer jeito, tá bom? Para aqueles que pensam que qualquer um ou até o Papa pode modificar a igreja, ela não pode.
O rito sacramental, ou qualquer rito sacramental, não pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Então a comunidade fala assim: ah, não vamos colocar isso aqui não, ou vamos colocar uma coisa a mais aqui, ou vamos falar dessa forma, porque não, ela não pode fazer isso em hipótese alguma. A comunidade não pode fazer isso, o ministro não pode fazer isso, nem o Papa pode fazer dessa forma. Ele não pode mudar de qualquer jeito. Ele pode mudar, mas não de qualquer jeito. Ele precisa passar por um estudo, tudo precisa passar por um estudo, tudo precisa passar por uma compreensão e principalmente pela ação do Espírito Santo. Uma mudança na liturgia só pode ocorrer se obedecer à fé e respeitar o mistério da liturgia, certo? Continuando aqui. Os sacramentos exprimem e desenvolvem a comunhão da fé na igreja. Ou seja, quanto mais eu expresso os sacramentos, quanto mais eu vivo os sacramentos, mais eu vou respeitar, mais eu vou viver a comunhão na fé da igreja, mais a minha fé vai crescer. Quer ter uma fé maior? Participe mais dos sacramentos. Participe mais dos sacramentos. Ai, minha fé está muito fraca e tudo mais. Quanto tempo você não vai na igreja? Quanto tempo você não vai na missa? É exatamente por isso que a fé está fraca. Sabe? Porque a sua fé não é fortalecida na comunhão da fé dos outros, na comunhão da fé da igreja. A forma como a igreja reza, ou seja, a lei da oração, a lex orandi, é um dos critérios essenciais do diálogo que procura restaurar a unidade dos cristãos. Então, a oração ela une as pessoas. No momento de um terço que eu rezo, eu falo isso, né? É que a oração ela nos une, fortalece, nos ensina a amar e sermos amados. Certo? Vamos agora para... Eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. O próximo capítulo, a próxima parte, o que acontece? Ele é um pouco mais curto. Então eu vou deixar os sacramentos de salvação, os sacramentos da vida eterna para a próxima aula. Tá bom? Nós vamos encerrar aqui hoje. Vamos falar só sobre os sacramentos de Cristo, os sacramentos da igreja e os sacramentos da fé. Deixar os sacramentos da salvação, e depois eu coloco lá na parte, né, dos sacramentos da salvação e os sacramentos da vida eterna para a próxima parte, tá bom? Incluindo também aqui, o que seria a próxima parte. Na próxima... Vou só voltar aqui. Na próxima aula, nós falaremos sobre como a igreja, aliás, ou melhor, quem celebra a liturgia, quem deve celebrar a liturgia. Eu quero deixar essa pergunta para você. Você vai pensar nisso durante toda a semana. Quem é apto, quem é chamado a celebrar, ou seja, a ministrar a liturgia, os sacramentos, tá bom? Então, diante disso, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e principalmente compartilhando esse vídeo com outras pessoas, fazer com que as pessoas se inscrevam também no canal, tá bom? Para que a gente possa crescer cada vez mais. No mais é isso. Mais uma vez, desejo Feliz Natal para você. Deus abençoe a sua vida. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Junte-se à catequese destrinchada.